Olá e sejam muito bem-vindos à nossa nona aula do curso de AutoCAD Civil 3D. Meu nome é Rian Miranda e nessa aula faremos a escolha dos elementos de seção transversal da nossa via. Então, de volta ao nosso arquivo no AutoCAD Civil 3D, para que nós possamos fazer a seleção dos elementos de seção transversal que vão compor a nossa via, devemos utilizar a ferramenta Assembly, que fica localizada no menu Ribbon, na seção Create Design. Nesse botão, devemos então clicar na seta e selecionar Create Assembly. Será aberta então a janela de criação da seção transversal da nossa via. No primeiro campo, podemos dar um nome para a nossa seção transversal. Então, eu vou nomeá-la como seção transversal. Podemos dar uma descrição para essa seção transversal. Então, vamos lá, vou colocar seção transversal do curso de AutoCAD Civil 3D. Manteremos os campos Assembly Type, Assembly Style e Code Set Style com seus valores padrão. E clicaremos então em OK. Na sequência, devemos selecionar um local na nossa área de trabalho para a criação da seção transversal. Eu vou escolher então ao lado da nossa vista de perfil. Devemos então clicar e será apresentada essa linha vertical em vermelho. Essa linha irá representar o eixo da seção transversal da nossa via. E é a partir dela que iremos adicionar os elementos de seção transversal, como por exemplo, as faixas de rolamento, os acostamentos e os taludes. Então, para adicionarmos esses elementos, devemos primeiramente selecionar essa linha vermelha, que é a linha de Assembly. Na sequência, devemos vir ao menu Ribbon, na seção Launchpad, e selecionar a ferramenta Tool Palette. Podemos observar no lado esquerdo da nossa tela o surgimento da barra Palettes Civil Matrix Subassemblies. Devemos então passar o nosso mouse sobre essa barra e será então apresentado um conjunto de elementos de seção transversal que podemos aplicar para a construção da seção da nossa via. Então, nessa barra, teremos acesso a elementos como faixas de rolamento, na aba Lanes, acostamentos, na aba Shoulder, barreiras centrais, na aba Medians, meio-fio, na aba Curbs, e muitos outros elementos. Para que nós possamos iniciar a construção da nossa seção transversal, iremos então utilizar os elementos de faixa de rolamento. Clicamos então na aba Lanes e, a partir das opções apresentadas pelo AutoCAD Civil 3D, iremos utilizar as faixas de rolamento do tipo Lane Outside Super Multilayer. Clicamos nessa opção e, para adicionarmos essa faixa de rolamento à nossa seção transversal, devemos simplesmente clicar sobre o eixo da nossa seção. Vamos agora adicionar um acostamento à direita da nossa faixa de rolamento. Para isso, devemos novamente utilizar a barra à esquerda, selecionamos a aba Shoulder e temos assim uma série de acostamentos que podemos utilizar na nossa seção transversal. Nessa aula, iremos selecionar a opção
Shoulder Extended Subbase. Para adicioná-lo à nossa seção transversal, iremos voltar à área de trabalho e, na sequência, para que ele se localize à direita da faixa de rolamento, devemos nos aproximar, dando um zoom, e clicar nesse primeiro círculo em amarelo. Clicamos e assim foi adicionado um acostamento à nossa seção transversal. Reparem que a faixa de rolamento apresenta uma espessura maior do que o nosso acostamento. A diferença de espessura apresentada por esses dois elementos ocorre devido a uma diferença no número de camadas apresentadas por eles. Se nos aproximarmos, então, da nossa faixa de rolamento, iremos observar que ela apresenta um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 camadas, enquanto o nosso acostamento apresenta 1, 2, 3, 4 camadas. Para que possamos igualar o número de camadas apresentadas pela faixa de rolamento e pelo acostamento, devemos alterar as configurações geométricas apresentadas por esses dois elementos de seção transversal. Para isso, devemos selecionar um desses elementos e alterar as suas propriedades, o que pode ser feito tanto utilizando a ferramenta Assembly Properties, no menu Ribbon, como utilizando a barra de propriedades à direita da nossa área de trabalho. Lembrando que, caso a sua versão do AutoCAD Civil 3D não apresente a barra de propriedades à direita da área de trabalho, você ainda pode acessá-la digitando Properties e Enter. Então, por meio da barra de propriedades, iremos iniciar a alteração das características geométricas da nossa faixa de rolamento. Para isso, iremos utilizar a barra de rolagem até atingirmos a seção Advanced Parameters. Nessa seção, iremos alterar as profundidades das camadas apresentadas pela nossa faixa de rolamento. Então, iniciaremos essas alterações na primeira camada, que é a camada Pave 1, referente à primeira camada de pavimentação da via. Iremos utilizar um valor de 10 centímetros. Então, podemos dar um duplo clique e selecionar 0,1 metros. As demais camadas de pavimento, ou seja, Pave 2 e Pave 3, iremos considerar como 0. Então, 0 e 0. Na nossa base número 1, utilizaremos uma dimensão de 20 centímetros. Então, 0,2. Já nas bases 2 e 3, utilizaremos o valor 0. Em Subbase 1, manteremos o valor de 30 centímetros. Utilizaremos 0 para o Subbase 2. E também utilizaremos 0 para o Subbase 3 Inner Depth e Subbase 3 Outer Depth. Na sequência, iremos repetir o mesmo procedimento para o nosso acostamento. Então, vamos clicar em ESC para anularmos a seleção da faixa de rolamento e vamos selecionar o nosso acostamento. Passamos então o mouse sobre a barra de propriedades, à direita da nossa área de trabalho.
Utilizamos então a barra de rolagem para baixo até atingirmos a seção Advanced Parameters. Nessa seção, iremos procurar as linhas referentes às configurações geométricas do acostamento. Então, as configurações geométricas do nosso acostamento são alteradas por meio dessas últimas 4 linhas. Então, na linha Pave 1 Depth, iremos selecionar 0,1 metro, ou seja, 10 centímetros de camada de pavimentação no nosso acostamento. A camada Pave 2 iremos utilizar 0. Base Depth, 20 centímetros. E Subbase Depth, 30 centímetros. Dessa forma, tanto a nossa faixa de rolamento quanto o nosso acostamento passaram a apresentar exatamente a mesma profundidade. Além disso, o número de camadas desses dois elementos de seção transversal passou a ser exatamente o mesmo, 3 camadas, sendo uma camada de pavimentação, em azul, uma camada de base, logo abaixo, e uma última camada de subbase. E todas as 3 camadas apresentam exatamente as mesmas dimensões. Na sequência, podemos determinar o tipo de talude que irá compor a nossa via. Para isso, devemos ir até a barra Pellets, à esquerda, e devemos selecionar a aba Basic. E na sequência, a opção Basic Side Slope Cut Ditch. E então, devemos ir até o final do nosso acostamento, no nosso último círculo amarelo, e devemos clicar sobre ele. E assim, teremos a representação tanto do nosso talude de corte, quanto do nosso talude de aterro. É importante destacar que nessa fase de construção da seção transversal, os taludes de corte e aterro são apresentados simultaneamente. Entretanto, durante a construção do corredor, o AutoCAD Civil 3D irá escolher exclusivamente um talude de corte ou de aterro de acordo com o alinhamento vertical e com as características do terreno. Além disso, caso seja escolhido um talude de corte, será construída ainda uma valeta entre o acostamento e o pé do talude. Para configurarmos as inclinações desses taludes, devemos selecioná-los e novamente acessar a barra de propriedades. Utilizamos então a barra de rolagem, vamos até a seção Advanced Parameters e a definição das inclinações desses taludes é realizada por meio das linhas Cut Slope, para definição do talude de corte, e Fill Slope, para definição do talude de aterro. Observando os valores atuais, podemos verificar que o talude de corte apresenta uma proporção de 2:1, sendo 2 metros na vertical para cada 1 metro na horizontal. E que o talude de aterro apresenta uma proporção de 4:1, sendo 4 metros na vertical para cada 1 metro na horizontal. Faremos uma alteração no nosso talude de corte, mudando a proporção de 2:1 para 1:1. E assim, finalizaremos as alterações dos nossos taludes. Perceba que até o momento, definimos apenas os elementos de seção transversal para o lado direito da nossa via. Para replicarmos esses mesmos elementos, com essas mesmas configurações,
Para o lado esquerdo da nossa via, devemos selecionar todos os elementos devemos ir até o menu Ribbon na seção Modify Subassembly e selecionar a ferramenta Mirror. Na sequência, devemos clicar sobre o eixo da nossa seção transversal. E assim, iremos obter os mesmos elementos de seção agora para o lado esquerdo da nossa via. Por fim, faremos uma última alteração nas propriedades das faixas de rolamento. Iniciaremos então pela faixa de rolamento do lado direito da via. Selecionaremos essa faixa, passaremos o mouse sobre a barra de propriedades, utilizaremos a barra de rolagem até Advanced Parameters e faremos uma alteração na linha Super Elevation Slope. Através desse parâmetro, podemos definir se a nossa faixa de rolamento irá receber ou não os valores de superelevação que calculamos durante a aula 6. Então, dessa maneira, para possibilitarmos o uso desses valores de superelevação, devemos vir em Default, clicar e, como estamos utilizando a faixa de rolamento do lado direito da via, devemos selecionar a opção Right Outside Lane. Dessa maneira, a faixa de rolamento do lado direito da nossa via irá receber os valores de superelevação que calculamos previamente. Repetiremos esse mesmo processo para a faixa de rolamento do lado esquerdo da nossa via. Então, sairemos das propriedades, clicaremos em ESC para desativarmos a seleção da faixa de rolamento do lado direito, selecionaremos a faixa de rolamento do lado esquerdo, passaremos novamente o mouse sobre a barra de propriedades, utilizaremos a barra de rolagem para baixo, iremos no parâmetro Super Elevation Slope, clicaremos em Default, e agora, como selecionamos a faixa de rolamento do lado esquerdo da nossa via, iremos selecionar a opção Left Outside Lane. E dessa maneira, possibilitaremos que a faixa de rolamento do lado esquerdo da nossa via receba os valores de superelevação que calculamos durante a aula 6. Dessa forma, nós finalizamos o processo de seleção dos elementos de seção transversal da nossa via. E com isso, finalizamos a nossa aula número 9. Eu agradeço a atenção de todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!